Olá! Nos vídeos anteriores sobre a psicologia dos bebês, eu apresentei para vocês como o bebê nos 3 primeiros meses de vida, aproximadamente, é totalmente dependente da mãe. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os próximos estágios do amadurecimento do bebê, a partir de aproximadamente os 3, 4 meses de vida até aproximadamente o primeiro ano. Eu quero lembrar que o desenvolvimento humano ele não ocorre em estágios estanques, mas ele ocorre de forma contínua. O que eu estou chamando aqui de estágios, na verdade, são conjuntos de regularidades que caracterizam cada momento da vida do ser humano, nesse caso do bebê. As características principais da fase que eu vou apresentar agora, como eu já disse, são o processo de desilusão, a transicionalidade, o uso do objeto e, finalmente, o eu sou. Só lembrando um pouco do vídeo anterior, eu expliquei que o bebê ele vive num modo de ilusão de onipotência. Ou seja, ele perceberia o mundo de uma forma como se as coisas acontecessem de uma maneira mágica. Quando ele sente fome, por exemplo, o seio para ele aparece magicamente, não sendo assim resultado de uma intervenção externa a ele. Até porque, nesse momento, o bebê não tem noção de que há ele e que há o outro. O bebê, na verdade, é uma amálgama formada por ele e os cuidados ambientais. Então, no período que eu vou explicar agora, o que fica característico é que a mãe, que vinha extremamente devotada aos cuidados do seu bebê, agora passa a se voltar novamente a seus afazeres de antes do nascimento do filho. Essa nova postura da mãe caminha junto com a crescente capacidade do bebê de suportar falhas ambientais. São chamadas de falhas, mas quando acontecem até certa medida, na medida da capacidade do bebê suportar, elas são benéficas ao processo de amadurecimento do bebê. Aliás, benéficas e necessárias. Na medida em que a mãe se desadapta às necessidades do bebê, vai ficando essa lacuna entre o aparecimento de uma necessidade e o suprimento dessa necessidade. Então, o bebê vai começar a desenvolver os processos mentais. A mente aparece aí como uma forma de preencher essa lacuna que fica entre a necessidade e o atendimento da necessidade. Ou seja, a mente é uma ferramenta, é uma especialização da psique do bebê para lidar com as falhas ambientais. Nesse mesmo período, a mãe pode começar a observar que o bebê está se apegando a algum objeto específico, que pode ser um pedacinho de pano, uma fralda, a pontinha do cobertor, um ursinho, ou até mesmo a manipulação de alguma parte do corpo ou a emissão de um som pela boca. Esses objetos ou comportamentos, chamados por Winnicott de objeto transicional, têm como objetivo fazer para o bebê as vezes da mãe. Ou seja, como a mãe não é mais totalmente devotada, o bebê pode utilizar desse objeto para remetê-lo aos cuidados com ela. A característica especial desse objeto é que ele marca a saída do bebê de uma vivência total no mundo subjetivo para uma vivência num mundo entre o subjetivo e o objetivo. Ou seja, esse objeto ele está no mundo real, mas ele representa conteúdos subjetivos do bebê, ficando nessa área intermediária ou transicional entre o mundo subjetivo e o objetivo. E marca também o nascimento das funções simbólicas do bebê. Todo esse processo de amadurecimento faz com que o bebê caminhe em direção a começar a ver o mundo como externo a ele e não mais como uma coisa só. Para isso, o bebê começa um processo de diferenciação, no qual ele vai colocar para fora tudo aquilo que não é ele mesmo, ou seja, tudo aquilo que é não eu. E assim podendo criar um sentido de realidade externa. Por exemplo, a mãe, que até então era como parte do próprio bebê, começa a ser posta para fora. E se tudo correr bem, ganha uma realidade própria. Durante o processo de conquista da qualidade de realidade externa, tem papel fundamental a agressividade do bebê. Tendo agora mais vigor físico, o bebê passa a chutar, morder o seio ou mesmo recusá-lo, aguardando para ver a atitude da mãe. O exercício dessa agressividade, da destruição,
se dá de forma plena e satisfatória quando a mãe é capaz de sobreviver. E sobreviver, nesse caso, significa que a mãe não vai revidar ao ato do bebê e nem mudar o seu comportamento para com este. Ou seja, ela vai se manter sendo a mesma. Isso não significa que a mãe deve ficar apática e não demonstrar dor, afinal, ela está viva. O que não deve ocorrer é que ela revide o ato do bebê como se o bebê tivesse tido a intenção de feri-la, porque na verdade não tem. O bebê está simplesmente exercitando sua agressividade. Após repetir essa experiência de destruição várias vezes e o objeto, ou seja, a mãe, tendo sucesso na tarefa de sobreviver, o bebê, se pudesse, diria, segundo Winnicott: eu te destruí, eu te amo. Tua sobrevivência à destruição que eu te fiz sofrer confere valor à tua existência para mim. Todo esse processo de expulsão da mãe subjetiva resulta, por volta do 1º ano de vida, no surgimento do eu unitário. Após essa conquista, nós podemos passar a chamar o bebê de criança, sendo que se ela pudesse falar nesse momento, ela diria: eu sou. Esse eu surge agora e continuará sendo reforçado nos estágios posteriores, que eu vou abordar nos próximos vídeos. O surgimento desse eu significa que vários aspectos da personalidade do bebê foram integrados em uma unidade. E isso inclui o verdadeiro si mesmo e o falso si mesmo. As noções de verdadeiro e falso si mesmo serão mais aprofundadas nos próximos vídeos. Por enquanto, a gente pode pensar que o falso si mesmo é aquele utilizado como um instrumento para que a gente possa viver em sociedade. Quando, por exemplo, ao encontrar um colega de trabalho, mesmo que você esteja de mau humor, você o cumprimenta. Enfim, agora após todo esse processo, a criança sente que está mais alojada em seu próprio corpo e que tem uma membrana limitadora que a separa do restante do mundo, que é a pele. A possibilidade de atingir esse status de eu unitário não é um fim em si mesmo, mas, como diz Winnicott, é uma posição a partir da qual a vida pode ser vivida. O status de eu unitário pode trazer complicações, como a expectativa de ataque por parte de tudo aquilo que foi repudiado como não eu, podendo essa ser uma das raízes para a paranoia. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o momento em que a criança começa a ter a capacidade de se preocupar com os outros. Até a próxima!